Propiciatório. Vamos falar sobre isso? A paz do Senhor, meus irmãos. O que é isso? Propiciatório. Na verdade, a Bíblia fala do propiciatório, uma peça muito importante, e que Paulo e o autor aos Hebreus fala um pouco sobre isso, tratando da velha aliança e da nova aliança. E a gente vai observar algo bem interessante. Propiciatório, que era uma tampa que ficava em cima da arca. Então você tinha a arca da aliança, que tinha dentro a vara de Arão e a tábua do concerto, e aí existia tampa que cobria aquela arca da aliança. Essa tampa da arca era de ouro maciço. Em cima dela tinha 2 querubins que com as suas asas cobriam e se inclinavam uma asa com a outra. E diz a Bíblia que ali Deus aparecia, a sua glória caía naquela arca pelo menos uma vez por ano, geralmente no ano na festa do Yom Kippur. E ali a glória de Deus aparecia entre os querubins e batia na tampa da arca. Então alguns hebreus acreditavam que ali também representava o trono de Deus, ok? Hilastério, no grego, é a tampa, o nome da tampa, ou kiper, que é no hebraico, tá? Representa a remissão dos pecados. Vamos ver o que diz a Bíblia em Êxodo, capítulo de número 25, e versículos de número 17, 18 e 21, e depois o 25, tá bom? Olha só. E farás um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio, será o seu comprimento, e de 1 côvado e meio será a sua largura. E farás 2 querubins de ouro batido o farás nas 2 extremidades do propiciatório. Então um ficava na cabeça e outro ficava nos pés ali, né? E porás os propiciatórios em cima da arca, e dentro da arca porás o testemunho que eu te darei, ok? Versículo 25 diz assim, aliás, versículo 22, Êxodo 25, 22. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, Deus falando, no meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel, ok? Em Levíticos, capítulo de número 16, versículo 14, fala assim, e tomarás o sangue do novilho, o sumo sacerdote, né, o Kohen Gadol, uma vez ao ano, na festa de Yom Kippur. Esse sumo sacerdote, ele entrava na tenda, e aí ele passava o santo, e depois tinha um lugar chamado Santo dos Santos, que somente o sumo sacerdote poderia entrar ali uma vez por ano no tabernáculo, ok? Então neste ano ele entrava, e quando ele chegava ali, ele molhava o dedinho com o sangue do novilho que havia sido sacrificado, do touro, enfim, que havia sido sacrificado, e diz assim, ó, e tomarás o sangue do novilho, no caso, falando para o sacerdote, sumo sacerdote, e com o seu dedo aspergirá sobre a face do propiciatório. Então ele pegava o sangue e fazia assim, ó, no propiciatório. Então aquele sangue caía na tampa do propiciatório, Por isso que a tampa do propiciatório, para nós, ela representa o próprio Jesus. Ela é um tipo de Jesus. Jesus é o antítipo do tipo, ou seja, a consumação do tipo, ok? Para o lado oriental, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes do seu sangue com o seu dedo, ok? Era isso que eles faziam uma vez por ano. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso em Romanos capítulo 3 e versículo 25. Ele diz assim, ó, ao qual Deus propôs para ser uma propiciação, e aí ele está falando de Jesus, os irmãos podem ler o contexto, ao qual Deus propôs para ser a propiciação, ou seja, aquele que iria purificar os nossos pecados através do sangue, porque não tinha como fazer a propiciação. O sumo sacerdote, ele não poderia fazer a propiciação sem sangue, não existe isso, tá? Tinha que ser com sangue. Então Jesus, ele fez com sangue a propiciação, né? Então, ao qual Deus propôs para ser uma propiciação através da fé no seu sangue,
para declarar a sua justiça para a remissão dos pecados, dos pecados que passaram através da paciência de Deus, né? Também o autor aos Hebreus, ele vai falar sobre isso em Hebreus capítulo 9, versículo 5. Ele fala assim, ó: e sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório. Então, Jesus, ele é a nossa propiciação. Ele fez na cruz do Calvário, ele fez o processo da propiciação dos nossos pecados. Mas não foi com sangue de bode ou de touro, mas foi com o seu próprio sangue. Okay? Por isso que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ele não cobre os pecados como a gente viu, né? Mas ele como se fazia no Antigo Testamento, que cobria o pecado. É tanto que de ano em ano, no dia de Yom Kippur, tinha esse ritual onde os pecados do povo eram cobertos, né, pelo sangue do bode, pelo sangue do novilho. No caso, Jesus, ele fez uma vez só a propiciação dos pecados, onde ele purificou-nos de todos os nossos pecados. Ok? Então quer dizer que nós não pecamos mais? Pecamos. O apóstolo João fala, filhinho, se pecarmos, saibamos que temos um advogado, que é Jesus. Ele é a propiciação dos nossos pecados. E ele é a ligação entre Deus e o homem. Entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Então é ele. Então não é através de qualquer outra pessoa que a gente pede o perdão dos nossos pecados, somente através do Filho, através de Jesus. Ele disse, tudo que vocês pedirem ao Pai, em meu nome eu o farei. Por quê? Porque ele, como homem, diz a Bíblia, João fala que ele, fazendo-se carne, habitou entre nós, ou seja, ele deixou a sua glória, como a glória, e habitou entre nós, como homem. E se alguém disser, disse João, que Jesus não veio em carne, esse alguém é amaldiçoado. Ok? Jesus, ele veio em carne, como em carne ele fez a remissão dos nossos pecados, ok? Então só através de Jesus. E como é que a gente faz? Então quer dizer que uma vez salvo, salvo para sempre? Não, não é isso que a Bíblia diz, tá? Nós não somos aqui calvinistas. E na verdade a Bíblia, eu acredito, minha opinião, né? Pelo que a gente entende um pouco das Escrituras, a Bíblia não é calvinista e também não é arminiana. A Bíblia é Deus. Então, se a gente analisar a Bíblia com a ótica natural, nós vamos ver que Deus, ele não é um Deus perverso, mas Deus é um Deus que envia o seu Filho, como diz João capítulo 3, versículo 16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Então, alcançar a salvação hoje é através de chegar a Jesus. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e com teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com a boca se faz confissão para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Então, o ato de aceitar a Cristo como Salvador é o ato de se achegar a Deus, e o perdão de Deus, através do sacrifício no Calvário, entra no nosso coração, e aí diz a Bíblia, eu entrarei no seu coração e farei morada. Ok? Recebemos aí todo aquele que aceita Cristo como Salvador, ele recebe aí o Espírito Santo dentro dele como selo de Deus, ok? Mas interessante, já para encerrar, que o apóstolo João, ele relata em uma coisa bem interessante. No capítulo 20 de João, do livro de João, Evangelho, no versículo 11, onde fala que Jesus apareceu ali a Maria Madalena e tudo mais, que ele estava morto ali, né? Já tinha sido sepultado. Ele diz assim, ó, versículo 11, capítulo 20, versículo 11. Olha que interessante como a Bíblia ela conversa com a gente nessas entrelinhas. Ele diz assim, ó, e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. Ok? Versículo 12. E viu 2 anjos. Veja se vocês vão ver alguma coincidência, tá? E ela viu 2 anjos, vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus. Então os 2 anjos estavam assentados onde estava o corpo de Jesus. Um à cabeceira e o outro aos seus pés. Olha só, Jesus
deitado, né? Um anjo aqui, outro anjo aqui. Lembra? A tampa do propiciatório era de ouro maciço, um anjo aqui, um querubim aqui, outro querubim aqui, e eles estavam aqui meio que protegendo a tampa do propiciatório, onde a glória de Deus descia. Então João ele faz aqui ele consegue enxergar algo que estava descrito lá em Êxodo capítulo 25. Percebe? A glória de Deus é tão intensa. Irmãos, é muito bom. A Bíblia é maravilhosa. E nesse momento, vou ler de novo. E ela viu 2 anjos vestidos de branco assentados onde jazera o corpo de Jesus. Um à cabeceira e o outro aos seus pés. Entendeu? Então imagina isso aqui, ó. Isso aqui é a tampa, tá? A tampa do propiciatório. Ok? Eu não tenho aqui, vai ser com o dedo mesmo. Ó, tampa do propiciatório. E aqui um anjo aqui, outro anjo aqui, certo? É a visão da tampa da arca. Ó, os anjos aqui, a tampa da arca aqui e a glória de Deus caindo sobre ele. Então, na verdade, a Bíblia é rica nisso. Jesus ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é aquele que veio ao mundo em forma corpórea de homem. Como homem ele venceu Satanás. Como homem ele venceu a morte. Como homem ele chega até o final da sua peregrinação. Ele começa o seu ministério com 30 anos, e não por acaso, porque com 30 anos ele poderia ser chamado sim de mestre, seria não porque ele queria ser chamado de mestre, mas com 30 anos de idade era uma idade onde as pessoas reconheciam a outras pessoas como mestre, quando elas tinham conhecimento de mestre. E Jesus teve isso, e por muitas vezes, entre os fariseus, Jesus foi chamado de mestre, né, de Rabi ou de Rabone, né? Mas e ali ele começa a trazer o céu para dentro da terra, o alcance do céu na terra, porque a Bíblia diz, João diz que o Verbo se fez carne e vimos a sua glória como a glória unigênita do Pai, cheio de graça e de verdade, e o Verbo, ele estava conosco, andou entre nós, e nós vimos a sua glória. Então, é maravilhoso quando a gente lê a Bíblia, e nós vemos as conexões, os links da Bíblia. Então, Jesus sim, é a propiciação dos nossos pecados. Quer Jesus? Chegue-se a Ele. Quer Jesus? Dobre o joelho. Quer Jesus? Ore a Ele e diga: Jesus, eu te aceito como o Salvador da minha vida. Entra no meu coração, faz morada em mim, muda a minha vida, porque só o Senhor é Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima.